Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. Esse é o seu Diário Econômico PicPay. Na sua 12ª queda consecutiva, ontem o dólar caiu 0,75% frente ao real, encerrando a sessão nos R$ 5,77. Esse movimento veio de fora. A possibilidade de suspensão das tarifas dos Estados Unidos à China e a entrada de estrangeiros no mercado doméstico foram os principais vetores. Lá fora, o dólar perdeu força tanto em relação às divisas fortes quanto na comparação com as de países exportadores de commodities, como o caso do peso chileno e dos dólares canadense e australiano. Esse movimento do câmbio puxou para baixo as taxas dos contratos de depósito interfinanceiro, os DIs. Mas o Copom retomou o tom mais duro para a política monetária e a curva de juros voltou a subir, fechando na estabilidade. A ata mostrou o desconforto do comitê com as expectativas de inflação e explicou com detalhes sobre a sua leitura em relação à atividade. Nesse ponto específico, após o comunicado trazer a desaceleração da atividade econômica como um risco de baixa, o mercado achou que o BC foi dovish. Então, o comitê sentiu a necessidade de retomar o assunto mais detalhado na ata, dando tom de coerência entre os efeitos esperados que a taxa de juros deve exercer sobre a atividade e as últimas medições dos indicadores. Acreditamos que a decisão do Banco Central de não se comprometer antecipadamente com a reunião de maio é uma estratégia prudente e cautelosa, permitindo tempo suficiente para avaliar os dados econômicos a serem divulgados no período. Além disso, esperamos a implementação do ajuste já sinalizado de mais uma alta de 1 ponto percentual na próxima reunião, seguido por outro novo aumento de 0,75% na terceira reunião do ano. Mantemos nossa projeção da Selic terminal em 15%. Ademais, o PAF, Plano Anual de Financiamento do Tesouro Nacional, relativo a 2025, também divulgado ontem, trouxe uma necessidade de financiamento maior do que a nossa projeção. Isso sugere que haverá um aumento nas emissões de dívida com maior concentração em títulos pré-fixados. Outro ponto que devemos prestar atenção é que os efeitos do encarecimento da dívida por conta de uma taxa de juros restritiva não apareceu no RAD. O RAD é o relatório anual da dívida, referente ao ano de 2024, e traz uma análise qualitativa da dívida pública. Isso pode significar que o repasse dessa Selic mais alta, ou seja, o custo da dívida, deve continuar se elevando. Apesar do ambiente mais ameno na terça-feira, o Ibovespa encerrou o dia em queda, perdendo 0,65%, ficando nos 125 mil pontos. No mercado internacional, houve uma frustração dos investidores em relação ao adiamento da conversa entre Donald Trump e Xi Jinping. A expectativa do mercado é que o diálogo aconteça em breve e que tenha o mesmo desfecho do México e do Canadá: a suspensão das tarifas. Em troca, maior controle das suas fronteiras. Lembrando que na madrugada de terça-feira, a China adotou medidas retaliatórias anunciando taxas de 10% a 15% para bens americanos. Somado a isso, dados mais fracos da economia americana colocou tração nas expectativas de cortes de juros pelo Fed ainda este ano. Mas tivemos falas de dirigentes da instituição reforçando cautela. E na nossa percepção é que o relatório Jyots divulgado mostrou, na verdade, uma consistência da atividade ainda aquecida, o que ainda torna prudente uma postura mais restritiva por parte do Fed. Outra questão positiva para os mercados vindo dos Estados Unidos foi o secretário do Tesouro Scott Bessent reiterando a importância da relação econômica bilateral com a União Europeia. O comunicado emitido pela Casa Branca afirma que Bessent e Lagarde tiveram uma reunião introdutória para discutir temas prioritários de interesse mútuo. Para hoje, a agenda traz como destaque a ADP, relatório de mercado de trabalho considerado antecedente do payroll, PMI de serviços também nos Estados Unidos e na zona do euro. Aqui no Brasil, o grande destaque é a PIM, a pesquisa mensal da indústria, e esperamos uma retração do indicador no mês contra mês, mas uma expansão de 2% final para 2024. A agenda doméstica mais esvaziada reforça a nossa atenção para o cenário internacional, que está agitado. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios.